Bolsonaro de volta ao jogo. Será que agora a reversão da inelegibilidade vem? Eu trago para vocês hoje algumas informações que são bem fáceis de captar, mas não são faladas abertamente. Mas vocês vão entender rapidamente o que está sendo falado aqui. Para você que está acompanhando, o Bolsonaro teve um desgaste muito grande na imagem dele aí agora, depois da eleição do Alcolumbre no Senado e do Hugo Mota no Congresso. O que acontece? Eles jogaram ali com estratégias e um dos grandes pivôs, um dos grandes artilheiros, na verdade, da eleição de Hugo Mota na Câmara dos Deputados como novo presidente, foi o próprio ex-presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. E é um cara que é um deputado, mas é bem... Assim, a população tem uma certa raiva dele devido ao tanto de coisas, talvez, que ele deixou de fazer ou que ele não fez, na minha opinião, que ele deveria ter feito em relação aos desmandos do STF, às condenações injustas, principalmente a cassação de Daniel Silveira e a prisão de Daniel Silveira, que eu acho que ele deveria ter impedido. Mas pronto. Mas Murilo, o que isso tudo tem a ver? Eu não sei se vocês chegaram a ver, se não viram, vão ver aqui em primeira mão. A UOL divulgou aí uma discussão ali entre os participantes da mesa, e um desses participantes é o Josias, que ficou muito revoltado com as primeiras entrevistas que o Arthur Lira deu ao deixar a cadeira de presidente. Você há de convir comigo que, como presidente, como ex-presidente ali da Câmara dos Deputados, né, da mesa diretora, ele tem informações que nós não temos. Até agora, as informações que nós temos é que o Bolsonaro fez alguns acordos e, por isso, declarou apoio ao Alcolumbre e ao Mota. Segundo o próprio Bolsonaro, o ponto-chave dele ali é que seja votada a anistia para os presos do dia 8 de janeiro. E isso o Alcolumbre já andou balangando bem esfiado aí na internet, dizendo que não, que para ele isso não é uma prioridade, que isso não é uma prioridade do povo brasileiro, né? Isso é só as falácias. Já o Hugo Mota teve um comportamento mais brando, mais ameno sobre tudo isso. Agora, o que foi que disse o Arthur Lira? Por que tanta raiva que vocês vão ver aqui agora por parte dos blogueiros da UOL, que é declaradamente de esquerda, né? Isso não precisa nem de óculos para ver. Mas vamos entender o que tá acontecendo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like para me ajudar. Estamos rumo aí aos 1000 inscritos. Obrigado a você que nos acompanha e vamos ver isso. O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara e concede 2 entrevistas. Numa, ele falou pro Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Primeiro, vamos entender uma coisa. O Arthur Lira, como presidente da Câmara, ele é um cara que tá sempre em evidência, né? Como quando ele era presidente, ele tava sempre em evidência. Então ele tinha que resolver problemas com o STF, tinha que resolver problemas com o próprio Legislativo, tinha que aturar o Executivo. Então era um cara que era pressionado de todos os lados. Então ele preferia deixar as opiniões dele em off e ficava calado. Isso não quer dizer que ele estava de acordo com o que estava acontecendo. Eu não tô aqui passando pano pro Arthur Lira, eu acho que eu mais do que ninguém, eu não posso nem expor minhas opiniões aqui a sério, porque senão esse vídeo cai, mas pelo menos das coisas que eu penso sobre ele. Mas vamos ter um pouco de bom senso. Ele automaticamente é óbvio que não ia falar o que ele queria falar. Agora, segundo o Josias, ele ressuscitou um cadáver político. Supostamente seria o Bolsonaro? Vamos entender. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita. Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. Então, o Arthur Lira, a qualquer momento, para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. Provavelmente o Arthur Lira sabe de coisas que nós não sabemos. Isso, pessoal, isso aqui é só você captar. É por isso que eles estão tão irritados. Porque se foi o Lira que estava falando, ele tem informações que o resto das pessoas não tem. E todo mundo, principalmente a direita, bate no Lira e com razão, né? Porque ele se omitiu muito, pelo menos na minha opinião, ele se omitiu muito do que ele devia fazer como presidente da Câmara, mas pronto, vamos ver o que o Josias vai falar. E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou
o projeto Lula 2026 como um Titanic, que está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. Um governo em fase terminal. Ele diz que... Até porque ele não é cego, né? Tá vendo os preços subindo. A rejeição do Lula já passou de 55%. Aí agora, para quem não sabe, o governo fez umas pesquisas aí, colocando um possível cenário político entre Lula, Pablo Marçal, o Gustavo Lima, entre outras figuras aí. E segundo essa pesquisa, o Lula ganharia em primeiro e segundo turno de qualquer candidato disparado. Eu não sei aonde que eles estão encontrando esse público. Honestamente, com a rejeição no nível que tá, o Lula não ganharia nem pra vendedor de cachorro-quente. O Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato. Graças a Deus. Muito fraco, fraquíssimo. Aí ele fala, muito interessante a frase do Arthur Lira. Então, se você considera as declarações do Lira, se leva todas ao pé da letra, fica entendido que ele se sente à vontade para integrar, para se inserir na esplanada, sem se comprometer com o projeto do Lula. Ele quer virar ministro, mas não está interessado em atender a demanda do Lula de colocar o partido dele, o PP, que aliás é presidido por um ex-ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que trata o governo Lula como um desgoverno. Aí a gente diz, olha, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Então o Arthur Lira se desvencilha do projeto eleitoral do Lula. Então, qualquer um pode acusar o Arthur Lira de muita coisa, mas de falta de sinceridade ele não pode ser acusado. Ele ainda nem subiu a bordo da esplanada e ele já está anunciando que vai desembarcar em 2026. Ele faz uma pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Exatamente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem as informações privilegiadas em primeira mão. Ou seja, você falou muito bem aqui, Josias. Ele vai abandonar os ratos. Por quê? O Arthur Lira é de centrão declarado. E a luta dele é pela sobrevivência na vida política. Então ele vai pular fora do barco se ele já sabe que o barco está afundando. É como se ele considerasse que o governo não merece uma palavra de defesa. Então, realmente, ele está fazendo pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Então, ele quer virar ministro, mas já põe já avisa que vai desembarcar. É lógico, pequeno polegar. Ele já sabe o que vai acontecer. Como que ele vai dar uma palavra para defender o governo se o governo só faz cagada atrás de cagada? É quase que impossível dar uma palavra de defesa para esse governo, porque isso nem sequer pode ser chamado de governo, isso é um desgoverno. E quem tá pagando isso é o povo brasileiro. Ou seja, para você que tá me acompanhando aqui, saiba, o Arthur Lira sabe de coisa que nós não sabemos. E ele, que tá ali na iminência de ganhar um ministério, ou talvez viria com apoio do Lula como governador do estado dele, ou alguma coisa do tipo, ele tá literalmente cagando se o governo vai apoiá-lo ou não, se ele vai assumir algum ministério ou não. Afinal de contas, ele sabe que esse governo tem prazo para acabar. Ele só não diz isso abertamente. Só que nós sabemos que esses caras são articuladores natos. Eles não vão dar mole. Eles não vão deixar que a vida deles política acabe nas mãos desse desgoverno aí. Ou seja, viu que o barco tá afundando, vai pular fora, e isso o que nos faz entender que a possibilidade de Bolsonaro voltar ao jogo político, a disputa de 2026, é enorme. E levando em consideração o tamanho do capital político que o Bolsonaro tem hoje e o nível de rejeição do atual governo, das pessoas dizendo, pelo amor de Deus, volta Bolsonaro, a chance do Bolsonaro levar as eleições de lavada no Lula ou em qualquer candidato da esquerda são gritantes. Mas uma coisinha, deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender isso. Qual é a sua opinião? Bolsonaro vai disputar as eleições em 2026 ou não vai? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!